Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu vos asseguro, pela fidelidade de Deus, o ensinamento que vos transmitimos não é sim é não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, que nós, a saber, eu, Silvano e Timóteo, pregamos entre vós, nunca foi sim é não, mas somente sim. Com efeito, é nele que todas as promessas de Deus têm o seu sim garantido. Por isso também, é por ele que dizemos amém a Deus, para a sua glória. É Deus que nos confirma, a nós e a vós, em nossa adesão a Cristo, como também é Deus que nos ungiu. Foi ele que nos marcou com seu selo e nos adiantou como sinal o Espírito derramado em nossos corações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem por um momento que estão em um quarto completamente escuro durante uma queda de energia. De repente, alguém acende uma pequena vela. Que transformação extraordinária! Aquela pequena chama não apenas ilumina o ambiente, mas também aquece, orienta e oferece esperança. Agora imaginem que esta mesma pessoa toma a vela e a coloca debaixo de uma panela. O que acontece? A luz se apaga, o calor desaparece, e todos voltam a ficar na escuridão. Esta imagem simples, mas poderosa, nos ajuda a compreender o coração da mensagem que Jesus nos transmite no Evangelho de hoje. Vocês são a luz do mundo, mas que tipo de luz estão sendo? Uma luz que brilha livremente, transformando tudo ao seu redor, ou uma luz escondida, sufocada por nossas inseguranças e medos? Mas antes de chegarmos a essa luz, São Paulo nos apresenta na primeira leitura um fundamento sólido sobre o qual nossa vida cristã deve estar construída. Ele nos fala sobre a confiabilidade absoluta de Deus. Deus é fiel. A nossa palavra dirigida a vós não é sim e não ao mesmo tempo. Que declaração poderosa! Em um mundo onde as promessas são frequentemente quebradas, onde a palavra de alguém nem sempre pode ser confiada, onde contratos precisam ser elaborados com cláusulas detalhadas para proteger ambas as partes, Paulo nos lembra de que Deus é diferente. Sua palavra é absolutamente confiável. Pensem em suas próprias experiências. Quantas vezes vocês fizeram promessas que não conseguiram cumprir? Quantas vezes disseram sim para algo, mas suas ações disseram não? Isto não é necessariamente por má intenção, mas por nossa natureza humana limitada e falível. Temos boas intenções, mas nem sempre a capacidade ou a constância para cumprir o que prometemos. Mas Deus não é assim. Paulo nos diz que todas as promessas de Deus se tornaram sim em Jesus Cristo. Que verdade reconfortante! Cada promessa que Deus fez na história, desde a promessa de um Salvador feita a Adão e Eva no jardim, passando pela aliança com Abraão, até as profecias messiânicas, todas encontraram seu cumprimento em Cristo. E mais do que isso, Paulo nos revela algo ainda mais extraordinário. Aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Ele nos marcou com seu selo e deu-nos, como garantia, o Espírito em nossos corações. Parem um momento para absorver a magnitude desta declaração. Não apenas Deus cumpriu suas promessas em Cristo, mas Ele nos incluiu nesta realidade. Fomos ungidos, marcados com seu selo, e recebemos o Espírito Santo como garantia.
Somos portadores da presença divina. É com esta identidade extraordinária que Jesus nos chama no Evangelho: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Notem que Jesus não diz vocês deveriam ser ou vocês podem se tornar. Ele declara com autoridade: vós sois. Esta é nossa identidade fundamental como cristãos. Não é algo que conquistamos ou merecemos, mas algo que Deus declara sobre nós. Somos sal e luz não por nossos próprios esforços, mas por causa da obra de Cristo em nós e do Espírito Santo que habita em nossos corações. Mas o que significa ser sal da terra? Na época de Jesus, o sal tinha múltiplas funções vitais. Era usado para preservar alimentos em uma era sem refrigeração. Era usado para dar sabor às refeições. Era tão valioso que às vezes era usado como moeda de troca. Os soldados romanos às vezes eram pagos com sal. Daí vem a expressão vale seu peso em sal. Como cristãos, somos chamados a ser esse tipo de influência preservadora e transformadora no mundo. Em uma sociedade que muitas vezes parece estar se decompondo moralmente, somos chamados a ser agentes de preservação, mantendo vivos os valores do reino de Deus. Em um mundo que pode parecer insípido e sem propósito, somos chamados a trazer o sabor da esperança, do amor e da justiça. Mas Jesus nos alerta: se o sal perde o sabor, como restituir-lhe o gosto? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Que advertência séria! É possível para nós, como cristãos, perdermos nossa salinidade espiritual. Quando nos conformamos tanto com o mundo que não há mais diferença perceptível entre nós e aqueles que não conhecem Cristo, perdemos nossa capacidade de preservar e transformar. Como isso acontece? Talvez gradualmente, quase imperceptivelmente. Talvez comecemos a fazer pequenos compromissos aqui e ali. Talvez paremos de orar regularmente, ou deixemos de ler a palavra de Deus. Talvez nos tornemos tão ocupados com as preocupações deste mundo que esquecemos nossa identidade chamados celestiais. Da mesma forma, Jesus nos chama de luz do mundo. Que responsabilidade incrível! Não somos apenas uma luz entre muitas, mas a luz do mundo. Em um planeta frequentemente mergulhado na escuridão da desesperança, da injustiça e do ódio, somos chamados a brilhar com a luz de Cristo. E Jesus usa uma imagem poderosa para ilustrar seu ponto. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão em casa. Uma cidade no alto de uma montanha é visível a quilômetros de distância, especialmente à noite. Suas luzes podem ser vistas por viajantes cansados como um sinal de esperança, segurança e refúgio. Da mesma forma, nossas vidas cristãs devem ser faróis de esperança em um mundo perdido. Mas quantas vezes colocamos nossa luz debaixo do alqueire? Quantas vezes escondemos nossa fé por medo do que os outros possam pensar? Quantas vezes nos conformamos com o ambiente ao nosso redor em vez de transformá-lo com a luz de Cristo? Talvez seja no local de trabalho, onde evitamos falar sobre nossa fé para não parecer religiosos demais. Talvez seja na escola, onde nos calamos diante de valores contrários ao Evangelho para não sermos ridicularizados. Talvez seja até mesmo em nossas famílias, onde evitamos conversas espirituais para não causar problemas. Mas Jesus nos chama a uma vida diferente. Ele nos chama a deixar nossa luz brilhar. E qual é o propósito desta luz? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Notem que o objetivo não é que as pessoas nos elogiem ou nos admirem. O objetivo é que, através de nossas ações, as pessoas sejam direcionadas para Deus. Nossa luz deve ser como a lua, que brilha não com luz própria, mas refletindo a luz do sol. Da mesma forma, brilhamos não com nossa própria bondade, mas refletindo a luz de Cristo que habita em nós. Então, meus queridos irmãos e irmãs, como vivemos esta realidade em nosso cotidiano? Como podemos ser sal e luz de maneira prática e transformadora? Primeiro, devemos lembrar constantemente de nossa identidade. Começar cada dia lembrando que somos filhos de Deus,
ungidos pelo Espírito Santo, portadores da presença divina. Esta consciência deve permear cada decisão, cada interação, cada momento de nosso dia. Segundo, devemos cultivar nossa vida espiritual. Assim como o sal pode perder seu sabor se não for cuidado adequadamente, nossa influência espiritual pode diminuir se não nutrirmos nossa relação com Deus através da oração, do estudo da palavra e da comunhão cristã. Terceiro, devemos procurar ativamente oportunidades para servir e abençoar outros. Isto pode ser através de atos de bondade simples, palavras de encorajamento ou envolvimento em causas justas. Cada ato de amor é uma forma de deixar nossa luz brilhar. Quarto, devemos ter coragem para tomar posições baseadas em nossos valores cristãos, mesmo quando isso nos torna diferentes ou impopulares. Isto não significa ser combativo ou julgador, mas sim estar firmemente enraizado na verdade do Evangelho. Finalmente, devemos sempre lembrar que nossa luz e sal vêm de Deus, não de nós mesmos. É o Espírito Santo em nós que nos capacita para esta missão. Quando reconhecemos nossa dependência de Deus, Ele pode usar nossas fraquezas e imperfeições para a sua glória. Imaginem como seria nosso mundo se cada cristão levasse a sério este chamado. Se cada um de nós fosse verdadeiramente sal e luz em nossas esferas de influência. Nossos lares seriam transformados. Nossos locais de trabalho seriam impactados. Nossas comunidades seriam renovadas. Não subestimem o poder de uma vida vivida fielmente para Cristo. Uma pequena vela pode iluminar um quarto inteiro. Um pouquinho de sal pode transformar uma refeição inteira. Da mesma forma, uma vida cristã autêntica pode ter um impacto muito além do que podemos imaginar. Então, hoje, façam esta escolha conscientemente. Escolham ser o sal que preserva e transforma. Escolham ser a luz que brilha na escuridão. Escolham viver de tal forma que outros vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. E lembrem-se sempre da promessa de Paulo: Deus é fiel. Ele os ungiu, os marcou com seu selo, e lhes deu seu Espírito como garantia. Vocês não estão sozinhos nesta missão. O mesmo Deus que cumpriu todas as suas promessas em Cristo está com vocês, capacitando-os para serem seus embaixadores neste mundo. Que a luz de Cristo brilhe através de vocês hoje e sempre, trazendo esperança ao mundo desesperado e glória ao nome de nosso Pai Celestial. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.